Bom, agora a gente vai falar sobre introdução aos estudos clássicos. Qual é a sua importância, o que a gente vê, né, os principais nomes. Introdução aos estudos clássicos é o clássico da literatura, né? A gente vai adentrar a literatura greco-romana. Então vamos mergulhar em nomes como Homero, Hesíodo, Ovídio, Virgílio também, e vai ser separado novamente em 2 semestres. Introdução aos Estudos Clássicos 1 e 2. A principal função de IEC 1 e 2 é fornecer um repertório de estudos literários sobre a antiguidade clássica e materiais para que possamos fazer essa análise, possamos adentrar a literatura greco-romana, que possamos destrinchá-las e entendê-las, a sua importância e como reverberam na literatura, inclusive a literatura moderna. Então a gente vai ter a apresentação dos gêneros líricos, né, no primeiro semestre de IEC. Então a gente vai ver elegia, a gente vai ver mélica, a gente vai ver a lírica jâmbica também, e teremos também uma noção muito grande da arte poética, não só a arte poética de Aristóteles, mas também a gente vai ver a arte poética de Horácio. Vamos mergulhar nesses 2 autores para a gente ter as divisões, o que é o trágico, do que é a comédia, a análise épica. E vamos entender essas divisões poéticas e suas importâncias para o mundo da antiguidade. Não somente isso, mas como até hoje essas definições dos antigos é ainda usada e como esses estudos primordiais sobre a literatura têm influenciado até hoje as nossas pesquisas acadêmicas. Elas têm servido de luz em certos pontos, principalmente em entender os estudos antigos, né, os estudos clássicos, e entender também sobre a sociedade grega e a sociedade romana. E como eu disse que iríamos estudar Homero, obviamente vamos estudar Ilíada e Odisseia. A gente estuda um pouquinho sobre Hesíodo, então a gente vai ver ali os trabalhos e dias, e a gente vê também poesia em exame introdatílico, né? Então a gente vai ver ali Hesíodo, a gente vai ver Homero, Ilíada e Odisseia. Principalmente Ilíada e Odisseia, que a gente mais estuda em IEC 1, porque elas são a base da nossa literatura ocidental. E é interessante a gente ver como a literatura clássica, ela reverbera até os dias de hoje. Introdução aos Estudos Clássicos 2, a gente vai ter uma finalização do que a gente viu em IEC 1. Então, é muito comum os professores ainda continuar a poesia dramática, discussões gerais sobre a poética ainda, fazer como se fosse uma revisão. E o que a gente vai estudar em IEC 2 são os textos trágicos. A gente vai estudar tragédia e, depende do professor, também comédia. Geralmente tem no programa básico do curso ver alguma coisa de comédia. Então nomes como Ésquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Plauto e Sêneca, que a gente vai estudar também. Depende do professor, né? Tem professor que escolhe só, por exemplo, Ésquilo, Sófocles e Aristófanes para falar. Tem outros que escolhem também Plauto para abranger um pouco. Tudo vai depender do professor. Em IEC 2 a gente também vai ver um pouco de elegia, e eu estudei sobre Propércio. Nossa, foi incrível para mim, Propércio. Eu me empolguei tanto que eu li todo o material. Eu acho que é quase 600 páginas o livro, que é Elegias de Propércio. É uma edição que é bem completa. Eu acho que eu só não li os textos de introdução e de análise, porque eu já estava fazendo isso em análise e já em sala de aula. Então eu não me atentei muito aos textos iniciais. Claro, um erro, uma falha que consertarei em breve, eu espero. Para quem não sabe sobre o que é elegia, elegias são textos que geralmente são fúnebres. Eles tratam sobre a morte, sobre a perda de uma pessoa querida, uma pessoa admirada. Mas em alguns casos também pode tratar sobre uma dor de um amor que nunca foi alcançado, como o caso de Propércio. Ele também fala sobre rompimento amoroso. Então tem muitas elegias de Propércio que é referente a esse rompimento amoroso, um amor que está distante, a bela dama dele que
não quer mais saber dele, enfim, rompimentos difíceis. Bem sofrência, propética também é muita sofrência, com uma pitada de Catulo ali no meio. Falar em Catulo, em EC 2, se não me engano, a gente também vê Catulo, mas eu não vi com o professor que me deu aula. Porém, eu tive amigos que tiveram um professor que abordou Catulo também. Catulo, ele é um autor romano, no latino, e assim, super recomendo. Gente, esse vídeo vai estar cheio de cortes, porque são cortes necessários, porque tá tendo muito barulho, apesar de já ser meio assim de noite, tá tendo vários barulhos aí pela rua. Bom, o vídeo sobre IEC, Introdução aos Estudos Clássicos, foi esse. Agora vamos falar sobre o método avaliativo de IEC. IEC também tem professor que pede uma prova, mas geralmente o que é comum é o professor separar 4 a 5 temas sobre o que você viu no semestre e pedir para você escolher um desses temas e fazer um ensaio bem curtinho mesmo sobre um desses temas. Então, é bom você fazer análise dos textos que você está vendo, é bom você sempre anotar tudo que você está vendo em aula e ler com diligência tudo que está sendo passado, porque você vai precisar falar desses textos, vai precisar fazer análise às vezes e se aprofundar, porque os temas geralmente assim não são temas muito rasos, são temas ali que também não é para ser muito profundo, senão seria um mestrado. Então, e claro, essas avaliações variam de 0 a 10. Geralmente é uma avaliação que o professor dá, mas tem professor que prefere passar mais de uma avaliação, né, para compor o corpo ali de notas dos alunos. Então, depende do professor, mas geralmente é mais um ensaio que você tem que fazer a respeito dos temas ali, ou do tema que você vai escolher. Bom, agora a gente vai falar sobre Introdução aos Estudos de Língua Portuguesa, IELP 1 e 2.